Em sentido restrito, os carismas são manifestações extraordinárias do Espírito Santo para proveito comum. Eles exercem papel fundamental na evangelização, ou seja, na expansão do cristianismo, o que reforça sua importância e dignidade. Oi! Hoje nós vamos falar sobre as características dos carismas. Nós vamos ver 4 características fundamentais sobre a manifestação e o uso dos carismas na nossa vida. Em primeiro lugar, os carismas servem para mostrar a presença de Deus. A palavra de Deus, em 1 de Coríntios, diz que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Apenas com a manifestação dos carismas, nós podemos perceber a presença real de Deus na nossa vida. Eles são uma prova concreta no nosso cotidiano da presença de Deus. Pela manifestação dos carismas, nós podemos perceber Deus agindo no nosso meio. Nós podemos perceber pelos nossos sentidos, pelo nosso sentimento, Deus que se manifesta aos seus filhos, se manifesta a cada um de nós. Em segundo lugar, eles servem para o apostolado da comunidade, ou seja, para o crescimento da nossa comunidade, na nossa relação com o Senhor e também a expansão do nome de Jesus no mundo. Afinal, nós somos igreja e devemos agir como igreja pela ação do Espírito Santo. Não somos apenas uma ONG bem intencionada, uma reunião de pessoas que têm até bons interesses, boas intenções para fazer alguma coisa, mas sim somos igreja. E como eu já disse, somente pela ação do Espírito Santo é que nós podemos dizer que Jesus é o Senhor. Então, somente pela ação do Espírito Santo e com a manifestação dos carismas é que nós podemos exercer de verdade, profundamente, o nosso apostolado. Em terceiro lugar, eles não são sinais, não são garantia de santidade. Nós tendemos a pensar muitas vezes que a pessoa que manifesta um ou outro carisma, em particular aquelas que pregam, aquelas que rezam pelos outros, aquelas que de alguma maneira estão manifestando na comunidade, publicamente, algum carisma, nós tendemos a pensar que essas pessoas são santinhas, são boazinhas. Nossa, veja como essa pessoa é santa e já tem uma relação diferenciada com Deus. Não são sinais de santidade, porque o Espírito Santo se reparte sobre cada um de nós conforme a sua vontade. E como nós vimos, carisma é uma graça, é um dom gratuito de Deus para cada um de nós. Então ele não supõe nenhum mérito nosso, nenhuma participação da nossa parte, mas são dom gratuito de Deus. E em quarto lugar, eles atuam através da nossa capacidade humana. Eles supõem a nossa natureza humana. Por exemplo, alguns carismas, como palavras de sabedoria e de ciência, eles supõem uma inspiração de Deus, seja para a nossa vida, seja para a vida das pessoas da nossa comunidade. E se você reza por alguém e o Espírito Santo manifesta para você um dom de palavra de ciência ou de sabedoria, para que você revele isso a outra pessoa, você precisa ter alguma maneira de manifestar isso para essa pessoa. Por escrito, oralmente, você precisa ter essa capacidade humana de transmitir essa palavra de sabedoria ou de ciência que o Senhor revelou para você. Caso contrário, não tem utilidade nenhuma. Então os carismas, eles atuam sim na nossa capacidade humana. Eles supõem a nossa natureza humana e nos levam à perfeição da santidade junto a Deus. No nosso próximo vídeo, semana que vem, nós vamos continuar falando sobre os carismas e vamos ver algumas condições para que nós possamos exercer fielmente esses carismas na nossa vida. Até mais!